programa A Hora da Restauração. Olá, irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. Mais uma vez nos encontramos e glorificamos o nosso Senhor Jesus Cristo por esta bênção gloriosa e esperamos que você possa também ser edificado através da palavra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 41 e 42, que nos diz: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Amém. Querido irmão e prezado amigo, esse texto da palavra de nosso Senhor Jesus, Lucas registra a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. E todos sabem que o povo afluía, colocando ramos para que ele passasse. E a entrada já se diz, o tradutor anota a entrada triunfal, porque realmente o Senhor entrou ali, muito bem recebido pelos que o acompanhavam. Mas o que nos chama a atenção é de que o Senhor Jesus, quando aproximou e viu a cidade, ele irrompeu em pranto. Mais do que derramar lágrimas, a palavra do original, eklausien, indica uma expressão que é um clamor. E o Senhor Jesus Cristo fez este clamor por Jerusalém. Jerusalém, objeto do amor de Deus. Jerusalém escolhida. Cidade amada. Cidade a quem a palavra fora endereçada. Mas o Senhor Jesus sabia que eles não iriam compreender, nem tampouco receber a mensagem do Evangelho, a boa nova de salvação. E essa era a dor no coração do Senhor Jesus Cristo, porque ele diz: ah, se tu conhecesses. Ele chorou porque os olhos daquele povo estavam fechados. Ele diz assim: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, pelo menos agora, se você pudesse ver, compreender. Mas o Senhor Jesus diz: mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Que situação difícil e triste é da pessoa que está com os olhos vendados. Aquele, quando a glória de Deus manifesta, o poder de Deus, a palavra da redenção, a palavra da verdade, os seus olhos ficam embaçados, ficam enevoados, ficam fechados, e a pessoa não pode receber, não pode compreender e não pode alcançar a graça do Senhor. O que se seguiu e foi registrado no Evangelho foi a traição, foi o açoite, foi o juízo, foi a crucificação. Mas
por trás de tudo isso estava o que mais feria o coração do Senhor Jesus. Estava a rejeição. Triste é quando alguém rejeita. E eles rejeitavam o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim: se eles conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Por isso o Senhor Jesus chorava: ah, Jerusalém, Jerusalém. Como de outra feita ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te, como a galinha junta os seus filhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Porque Jerusalém não estava inclinada para as coisas espirituais, ela estava inclinada para as coisas materiais. Ela queria um rei político, ela queria um rei para ocupar o trono literal, material, para constituir um reino aqui na terra. Mas o Senhor veio para trazer o reino celestial, o reino espiritual, para ser Ele aquele que assenta eternamente no trono e rege todas as nações com vara de ferro. E eles não puderam entender. E eu fico pensando, quando eu folhei a Bíblia na página anterior ou duas, e eu encontro aqui um homem cego. Ele não viu, mas ele ouviu o barulho e perguntou: o que é isso? E alguém perguntou: Jesus, o Nazareno, é ele que está passando, e o barulho é a multidão que o segue. Os olhos desse homem estavam fechados. Fechado fisicamente. Mas o seu coração estava aberto, porque ele cria e ele sabia que o Senhor Jesus tem poder e pode realizar maravilhas. E ele não estava rejeitando o Senhor Jesus Cristo, ele estava interessado em ouvir a voz do Senhor, e ele se pôs então a gritar. Nos registrou aqui Lucas, que ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Ah, se Jerusalém soubesse, ao menos nesse seu dia, disse o Senhor Jesus, ah, se não estivesse encoberto, se não foram os olhos espirituais do povo de Jerusalém naquele momento estar fechados, eles poderiam também ter clamado: Jesus, filho de Davi. Paulo escreveu aos Romanos dizendo que eles rejeitaram e todos os gentios foram abençoados. Imaginem se eles aceitam. Poderia o Senhor alcançar ainda os gentios da mesma maneira. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus lamentou, e aqui diz a palavra nesse texto que o povo repreendeu o homem que era cego, dizendo: aquieta-te, não incomode o mestre, deixa de barulho, ele não vai te dar atenção, ele está ocupado, tem uma multidão atrás dele. Mas aquele homem clamava e pedia e insistia, e o Senhor Jesus parou e mandou que chamasse aquele homem. Diz: busca aquele homem que grita. E então trouxeram-no perante o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou para ele: o que queres que eu te faça? O que você deseja de mim? Porque você clama e eu tenho ouvido a tua voz. Qual é a necessidade? E ele logo respondeu no 18:41: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Note a diferença dos irmãos ou do povo que estava em Jerusalém com este homem.
aqueles entrando triunfalmente o Senhor Jesus na sua cidade, entrando com a multidão, entrando o povo fazendo festa, mas estavam ali os religiosos naqueles dias, e eles não queriam receber o Senhor Jesus Cristo, nem tinham interesse em abrir o coração para a grande revelação do Deus feito homem, do Deus encarnado, do Emanuel, que é Deus conosco. E o outro aqui poderia dizer um mendigo, um moribundo, alguém desprezado da sociedade. Não era o religioso, não era o principal da sinagoga, não era aqueles que se assentavam no sinédrio, mas ele estava ali à beira do caminho. Mas ele ouviu e abriu o coração e levantou um clamor, e o Senhor Jesus Cristo o socorreu, disse: seja feita segundo a tua fé. E ele abriu os olhos e viu o Senhor Jesus Cristo, e ele começou a saltar, a glorificar o Senhor, entrou no meio do povo e seguiu o Senhor Jesus Cristo, e Jerusalém ficou para trás porque rejeitou. Hoje não é diferente. Hoje o Senhor Jesus Cristo passa através da sua palavra que é anunciada, através da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo vem, e Ele tem vindo, e muitos estão com os olhos fechados, muitos estão com o coração endurecido, ouvem, mas rejeitam e prefere a vida material, e prefere o mundo, e prefere a sua religião, e prefere a sua posição social, prefere por vezes a sua riqueza. Mas há muitos que estão necessitados, e o Senhor Jesus vem para aqueles que precisam. O próprio Senhor disse: o são não precisa de médico, mas aquele que reconhece que a sua alma está aflita, enferma, oprimida, necessitada, aquele que conhece que é pecador e que precisa de perdão, da redenção, e pode reconhecer que só o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, porque não há placa, não há religião, não há tradição, não há sacrifício, não há maneira de viver outra vida, não há nada, meu amigo, não há nada que possa dar a salvação para o homem, somente o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que derramou sangue na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida eterna ao que crê. Portanto, o que você tem seguido? Uma religião? Uma multidão? Você tem estado assentado no banco do sinédrio? Você tem estado como aqueles dias de Jerusalém, com os olhos fechados? Ou você está atento como aquele homem que estava à beira do caminho? Eu espero que você esteja atento, porque Deus nesse tempo tem enviado a sua palavra para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que querem subir para o arrebatamento da igreja. E esses então precisam abrir o coração e pedir, e o Senhor dá. O Senhor é que salva, o Senhor é que perdoa, o Senhor é que restaura, o Senhor é que cura. Seja qual for o seu problema, seja enfermidade, pecado, talvez você tenha afastado do caminho do Senhor, caído, o mundo diz que você não tem jeito, talvez a sociedade diz que não há esperança para você. Não importa o que o mundo diga, o que a sociedade disse, ou o que o inimigo queira dizer aos seus ouvidos, dê crédito à voz do Senhor Jesus Cristo, porque Ele continua a perguntar: o que queres que eu te faça? Ele continua a chorar, não só sobre Jerusalém. Jesus tem chorado sobre Bitinga, Jesus tem chorado sobre esta região, Jesus tem chorado sobre toda a humanidade perdida nesses dias. Oh, como o mundo está podre de pecado! Nunca o mundo teve tão abismal, tão no fundo do abismo como nesses dias, com tanto pecado e malignidade, tanta imoralidade, tantas coisas de faz de conta que tem fé e que serve a Deus, e o mundo está cada dia mais distante de Deus. Precisamos gastar tempo? Claro que não. Todos sabemos. Todos sabemos. Veja a sociedade.
Veja a vida entre pais e filhos, entre marido e mulher, a vida entre vizinhos. Veja se há vagas nos presídios. Veja a multidão andando de um lado para o outro, a Síria fugindo de si mesma. É só um exemplo. O caos que abala o Oriente Médio, que assola a moralidade no mundo inteiro. Mundo inteiro. Deus continua chorando. Deus tem chorado por causa da sua alma. Deus tem chorado por causa da sua necessidade. Ah, se você pudesse entender, ao menos nesse dia, você pudesse abrir o coração para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, que eu veja, abre os meus olhos para eu compreender as Escrituras, compreender o plano de salvação, compreender a maneira de viver o Evangelho, para não ser levado e enganado com muitas pessoas que estão falando e falando de Jesus, mas não vive a vida do Evangelho do Senhor. Põe no seu coração, meu amigo, põe no coração, ó minha amiga, põe no seu coração: eu vou clamar Jesus, e Ele vai abrir os seus olhos, e você verá a diferença entre aquele que simplesmente fala que serve e aquele que serve a Deus verdadeiramente. E você poderá entender a diferença entre o caminho largo e o caminho estreito. E você poderá então ser recebido na glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao abrir os seus olhos, você saltará de alegria, glorificará o Senhor, compreenderá que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e correrá a invocar o nome do Senhor Jesus nas águas do batismo. E passará a irmã a se cobrir com o véu, e passará a saudar com o ósculo santo, e passará a vestir-se ou preocupar-se com a vestimenta decente para agradar a Deus. E você terá uma nova vida, porque Jesus dá esta vida àquele que deseja receber. Não importa se você está caído, longe, se você nunca encontrou Jesus, Ele encontrou você. E agora você pode ficar como o povo de Jerusalém, sem compreender nada, ou como o homem que era cego, e clamou, e os seus olhos foram abertos, e viu, e alegrou, recebeu Jesus na sua vida, e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.